Olá, meu nome é Johanna e eu vou apresentar o trabalho intitulado Secagem de subprodutos gerados na agroindústria de processamento do abacaxi pérola. Bom, o abacaxi pérola possui nome científico Ananás Comoso L. Rio e é da família Bromeliaceae. Seu consumo se dá principalmente de forma natural ou industrializada. No abacaxi, contém grandes quantidades de enzima bromelina, além de ser uma importante fonte de vitamina A e B1. Bom, houve um aumento de 96% na produção mundial de abacaxi entre os anos de 1994 e 2014. O Brasil se encontra em segundo lugar no ranking mundial de produção desse fruto. E como uma grande produção, também há grande geração de subprodutos ou resíduos. No caso do abacaxi, são a casca, o talo, a coroa e alguns resíduos da polpa. Dessa forma, há necessidade de implantação de tecnologias que reaproveitem esses resíduos. Seguindo essa lógica, a secagem se mostra uma operação térmica para remoção da umidade de algum alimento. Essa remoção dessa umidade reduz a proliferação de micro-organismos e melhora a conservação do produto, facilitando, além do estoque, também mantendo os nutrientes e o sabor do alimento. E aqui à direita, nós temos um gráfico que representa as curvas de cinéticas de secagem em relação ao tempo. Então, os objetivos desse trabalho foram estudar a cinética de secagem no talo do abacaxi pérola, utilizando um secador de leito fixo, avaliar a cinética de secagem nas diferentes temperaturas de trabalho, que no caso serão 50, 60 e 70 graus Celsius, aplicar um modelo empírico que descreve a cinética de secagem e avaliar qual desses modelos vai ser o que melhor representa os dados coletados. Verificar um modelo difusional que melhor se aplica às cinéticas de secagem e calcular a partir dele, a energia de ativação do processo. Determinar algumas propriedades do produto seco e do produto in natura, como o teor de açúcares, acidez, pH, umidade, cinzas e fibras totais. Bom, esse projeto ele foi desenvolvido no Laboratório de Engenharia Bioquímica, na Unidade Acadêmica de Engenharia Química da UFCG, que é a Universidade Federal de Campina Grande, e nele foram utilizados 15 abacaxis da variedade pérola, adquiridos no comércio local de Campina Grande, na Paraíba. E esses abacaxis eles foram devidamente lavados e cortados, separando então a polpa do talo e os demais resíduos do produto. E esses talos eles foram cortados em geometria de placa fina, com 3 milímetros de espessura e 22 milímetros de diâmetro. Na secagem foi utilizado um secador de leito fixo com tronco cilíndrico. Foram realizadas 3 cinéticas de secagem com temperaturas de 50, 60 e 70 graus Celsius e com velocidade de ar de secagem de 1,2 metros por segundo. Dentre os modelos empíricos empregados, nós realizamos o exponencial simples, representado pela equação 1, o modelo de Page, representado pela equação 2, e de Henderson-Pabst, representado pela equação 3. Além disso, também pode-se empregar um modelo difusivo. Segundo a lei de Fick, esse modelo difusivo para uma geometria de placa plana, a gente obtém essa equação 4, onde a gente pode, a partir dela, calcular os coeficientes de difusividade efetiva para cada temperatura de secagem. Bom, também foi realizada uma caracterização físico-química, onde foram feitas análises de teor de água e foi realizada numa estufa a 105 graus Celsius, onde os talos foram botados por 24 horas e a umidade foi calculada através da equação 5 como uma diferença de massa inicial para final. O teor de cinzas foi realizado numa mufla a 700 graus Celsius por 5 horas e as cinzas foram calculadas a partir da equação 6. Também foi calculado o potencial hidrogeniônico, que é o pH, através de um potenciômetro, e os sólidos solúveis expressos em grau Brix foram obtidos, no caso, a partir de um refratômetro. Os açúcares redutores foram calculados a partir da metodologia de Miller, em 1959, e foram calculados a partir da equação 7. A acidez total titulável foi, como o próprio nome já diz, um método titulométrico, e foi calculado através da equação 8. A fibra bruta foi obtida a partir de um determinador de fibra e foi calculada a partir da equação 9.
E por último, a análise de Ratio, que nada mais é do que a razão entre sólidos solúveis totais e acidez total titulável. Resultados de discussão. Bom, aqui à direita nós temos o gráfico das curvas de cinética de secagem do talo do abacaxi nas temperaturas de 50, 60 e 70 graus Celsius. O percentual de massa seca foi de 18,7%. E no caso, essa umidade ela foi atingida quando se aproximou do percentual de massa seca. E foi atingida, no caso, nos tempos de 540 minutos para a temperatura de 50 graus Celsius, 510 minutos para a temperatura de 60 e 130 minutos para a temperatura de 70 graus Celsius. Bom, o resultado dos modelos empíricos foram esses, e a partir desse resultado, dessa tabela, a gente observa que o modelo de Page foi o que melhor se adequou ao processo de secagem para o talo de abacaxi, resultando aí num R quadrado maior que 0,99 para cada uma das três temperaturas. No modelo difusivo, nós levamos em consideração três coisas: a difusividade efetiva e constante, a série trocada no primeiro termo e encolhimento é desprezível. Para os coeficientes de difusividade que a gente encontrou para as três temperaturas de secagem, a gente observa que o coeficiente de difusividade ele aumenta com o aumento da temperatura. E isso é lógico porque a difusividade, de fato, vai ser maior com o aumento da temperatura, ou seja, mais fácil a umidade vai sair do material com o aumento da temperatura de secagem. Para o cálculo da energia de ativação foi utilizada a equação de Arrhenius linearizada, de acordo com a equação 10, e a energia de ativação obtida foi de 38,92 kJ por mol e para um R quadrado de 0,96. Bom, nos resultados da caracterização físico-química, o teor de água, a gente obteve aí uma diminuição do teor de água de acordo com a secagem e também uma diminuição com o aumento da temperatura de secagem. Para as cinzas, a gente aí teve um aumento dessas cinzas com o aumento da temperatura de secagem, no caso comparando ao material in natura com as temperaturas de secagem. Para os sólidos solúveis expressos em grau Brix, a gente também teve esse aumento comparado aos talos secos e ao talo in natura. Isso é também lógico devido à diminuição da quantidade de água dentro do material, dentro do talo, né, com a secagem. E aí, como diminui a água dentro do material, vai concentrar os outros conteúdos lá dentro. Concentrar, no caso, os sólidos solúveis que já estariam lá dentro, porque eles não vão sumir com a secagem. Com fibra bruta, a gente observa que fibra bruta, no caso, vai ser basicamente celulose, lignina e hemicelulose. Então, ele teve aí uma diferença com as temperaturas de secagem aplicadas. Para o pH, a gente obteve esses resultados, comparando o pH do talo in natura com o pH dos talos após a secagem nas temperaturas de 50, 60 e 70 graus Celsius. Para acidez, que no caso vai ser grama de ácido cítrico, grama por 100 gramas de ácido cítrico, no caso, a gente teve aí um aumento da acidez, comparando os resultados obtidos após secagens e para o talo in natura. Com açúcares redutores, a gente aí obteve uma grande concentração após as secagens, comparando com o resultado obtido para o talo in natura. E para a última análise de Ratio, a gente também obteve aí uma pequena diferença entre o talo in natura para o talo após as secagens. E esses valores eles se encontram dentro da faixa apresentada na literatura para o fruto, de acordo com Berilli et al. Bom, concluindo, a redução da umidade no talo do abacaxi pérola após as secagens foram de 9,4%, 8,9% e 7,6% nas temperaturas de 50, 60 e 70 graus Celsius. O melhor ajuste foi o do modelo Page, obtendo o R quadrado maior que 0,99. Para cinéticas de secagem, a gente obteve
energia de ativação de 38,92 kJ por mol, calculados a partir dos coeficientes de difusividade. Também houve um aumento na concentração de alguns nutrientes, como açúcares redutores, um aumento no teor dos sólidos solúveis e de acidez também. Então, a secagem demonstrou, além de ser uma importante técnica de conservação do alimento, também uma importante via de concentração de nutrientes para o talo do abacaxi.